Olá, semente luz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais um tarô da semana, a semana do dia 2 a 8 de março de 2026. Vamos ver quais as energias que estão por aí nessa semana. Então já vou falando para vocês. Vem para cá, para nossa carroça cigana, comigo, Regina Soares, e vamos ver aí o que temos essa semana, como o tarô e os conselhos dele podem nos ajudar a poder agir, ter atitudes mais assertivas para a nossa vida. E no finalzinho, vocês sabem, eu trago a energia de uma cartinha. Eu tiro uma cartinha do orixá da semana. Para quê? Para que você possa se conectar com esse orixá, sentir a força dele, pedir a proteção dele na sua vida, né? E a gente consiga aí caminhar nesse mundão, né? Que não tá fácil, né? Aí nessa semana. Então vamos lá. Temos aqui 3 pedrinhas, a pedrinha de número 1 com a cristal, a pedrinha de número 2 com a pirita e a pedrinha de número 3 com a ágata de fogo. Vamos lá, vamos ver o que nos aguarda essa semana. E olha, se vocês querem uma tiragem direcionada à vida de vocês, uma orientação para vocês encontrarem o caminho de vocês, tá? Eu sempre deixo na descrição do vídeo o meu WhatsApp para que vocês possam agendar as consultas e também o meu Instagram Tarô e Magia Divina, tá bom? E é esse o recadinho. E dá seu like, curte, comenta e compartilha com quem gosta desses assuntos. Vamos lá, dia 2 a 8 de março de 2026. Eu já tinha embaralhado um pouco, então só tô embaralhando mais um pouquinho. Vamos cortar. Hoje eu vou fazer como eu faço sempre, antigamente. Vamos lá. Para pedrinha de a cristal, 3 cartinhas, tá? Vamos ver. Primeira cartinha. Para a pirita, 3 cartinhas. E para quartzo não, para ágata de fogo, 3 cartinhas. Vamos ver. Prontinho. Vamos lá, vamos ver o que nos aguarda nessa semana, né? Então, respirem, se concentrem para que vocês possam escolher aquele montinho que vai dar aquele conselho necessário para vocês nessa semana. Então, número 1, a cristal, a número 2, a pirita e a número 3, a ágata de fogo. Vamos lá, começamos com a
cristal. Caso vocês não tenham conseguido escolher rapidamente, gente, dá uma pausa no vídeo para vocês respirarem, olharem. Se vocês sentirem no coração, ai, Regina, eu quero ouvir todas, ouça todas, veja aquela que realmente toca mais o seu coração. Antes, você pense numa questão para que vocês possam receber o conselho direcionado a essa questão. Aqui é uma tiragem geral, tá, gente? Geral. Vamos lá. Cristal. 5 de paus. Então, olha, uma semana que tá tendo conflito aí, e conflito interno, né, de perda, de alguma coisa que tá doendo em vocês, mas olha, o As de Ouros fala para vocês que coisas boas virão, se materialização. Se vocês, por um lado estão perdendo, vão ganhar por outro. Então, esse conflito que vocês estão vivendo, pense aí como se fosse algum teste que vocês tenham que passar. Pegue, tente respirar, parar um minuto no seu dia, respire, se concentre, não fique com essa sensação de perda, porque olha, o 5 de copas, ó, aqui a fadinha, ela tá chorando, né, porque tem algo que perdeu, mas na verdade o 5 de copas, ele é uma carta que, né, a gente chama ele de o enlutado, né, que reflete a tristeza de algumas taças que viraram, né, 3 taças viraram, mas tem 2 atrás e a gente às vezes não olha. Então o que tá falando aqui, gente? Que às vezes você sofre por uma questão que você não enxerga toda a visão. Então, sabe aquela coisa de você olhar igual assim no panorama? Não olha só aquilo que você perdeu, ou que tá desestruturado, ou que caiu. Não olhe para o problema. Olhe para a solução. Ó, a solução, porque você ainda tem taças, você tem a sua essência, você tem força para você lutar por aquilo que você quer. Então, coisas boas e bênçãos virão sim para você essa semana, mas você precisa olhar para aquilo que você tem e não para aquilo que você acha que virou ou que perdeu. Não adianta olhar para o problema, senão fica nesse conflito aqui. Então, olhe para a solução. Sabe aquela frase que diz... você olha para Deus, olha para Jesus, olha para Exu, olha para os orixás e pede força para você conquistar, ó, porque é uma semana de vitória. Um As de Ouro, gente, é materialização certa, algo que você recebe aí. Só que você precisa ter força e olhar, segurar naquilo que você ainda tem e seguir adiante. Não pode ficar nesse conflito aqui, tá bom? É isso, sigam adiante, porque coisas boas virão, sim. Tenha sabedoria, tá? Depois vocês vão lá no meu Instagram, tá? Tarô não tá escrito com T, tá escrito tarô, só com até o O, underline. Eu deixo sempre o link na descrição. Todos os dias eu coloco, menos finais de semana, mas todos os dias de segunda a sexta, eu coloco ali o tarô e numerologia do dia. E hoje tem um conselho especial aí para segunda-feira, então vai lá ver, curte, me segue lá também. Vamos para a pirita. O que temos na pirita? Temos o senhor louco maravilhoso. O louco tem aquele que de vou me jogar, chega. Vou ficar livre, vou carregar só aquilo que eu preciso. É isso aí que o louco diz. Mas ele também tem uma pegadinha, a sombra dele é um pouco de irresponsabilidade. Então, vamos usar a luz e não a sombra, tá, gente? Às vezes a gente até precisa um pouquinho daquela sombra pra gente ter coragem, mas não com irresponsabilidade. Então, se joga aí nessa semana para que vocês possam esquecer e seguir adiante. 4 de espadas, ó. Se joga no descanso, se joga no puxar energia. Aqui o 4 de espadas, ele é uma carta que pede descanso, que pede que você se recolha um pouco, que você busque energia no seu repouso. Então, às vezes, a gente está numa luta tão grande que se a gente para, às vezes, 5 minutos do nosso dia e deita um pouquinho, aquilo já repõe as energias. E isso é científico, viu, gente? Nem é tão espiritual, isso é científico. A gente precisa descansar. Então aqui pede que a gente descanse. Mas descansa o quê, Regina? É um 4 de espadas. A espada é o ar, é a nossa mente, o nosso mental. Para a gente descansar um pouco a nossa mente, ficar um pouco mais leve, né? Porque às vezes a gente só foca, ó, no problema, né?
E o ermitão, maravilhoso. Olha que mensagem divina para você. Aqui fala, ó, o ermitão, ele tem a lanterninha dele, que é para olhar o caminho que ele já trilhou. Ele já é um ancião, ele já trilhou uma jornada desde lá, né, o louco, o mago que se jogou e foi naquela jornada toda, né? E ele tem uma sabedoria, ele olha internamente, ele sabe que não adianta a gente gritar, a gente brigar com as coisas que estão aí nesse mundo. Ele fala que a gente precisa internalizar e acender a nossa própria luz. Ele também representa aí o nosso guardião, né? O nosso anjo da guarda. A gente iluminar, a necessidade da gente iluminar o nosso anjo da guarda para que a gente possa ter, olha, quem não sabe, o nosso anjo da guarda, ele está totalmente ligado ao nosso ancestre, que fica aqui na nossa coroa divina, tá? Aqui o nosso Ori, aqui em cima, no nosso chakra coronário, ele tem uma ligação direta. Por isso que as pessoas falam, acende vela para o anjo da guarda em cima, não embaixo. Na verdade, gente, a vela, eu acho que tem no meu canal aí, algum lugar, como que acende uma vela de anjo da guarda, né? Você tem que acender o copinho do lado e colocar acima, e aí você vai fazer sua oração. Por quê? Porque a chama da vela, aqui você tá ativando o fogo, né? Você tá potencializando a sua oração. Quando você usa um elemento, você está potencializando a oração que você está fazendo para você se conectar melhor, tá? Aquele elemento sozinho, ele não vai fazer nada, mas você vai potencializar com a sua oração. Então aí, ó, a chama vem do alto aqui para nossa cabeça aqui, né, buscando aquela conexão. É por isso, né, quando a gente fala com os orixás, também com o nosso anjo da guarda, é sempre assim. Depois você pode colocar a vela lá no outro canto, né? Quem prefere colocar no alto, ok, é melhor mesmo, mas às vezes a pessoa não pode, então em segurança sempre, tá? Então se conecte com o seu anjo da guarda, internaliza a sua questão, descansa, busca energia para você agir, para você ficar mais leve, porque às vezes é o cansaço que tá te pesando das situações, o peso da vida. Então descansa um pouquinho, busca essa energia, faça meditação, respire, para um segundo, respira, inspira, tá? Respira em até 4, segura o ar, solta em 3, tá? E vai fazendo essa respiração para você expandir, você encher os seus pulmões e você encontrar as soluções, tá? Porque, gente, Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Então aqui, essa semaninha, para quem escolheu essa pedra, é isso. Conexão com o anjo da guarda, descanso, buscar energia para ficar o quê? Mais leve, como esse louco amigo aqui, que se joga, que fala, eu não quero carregar peso. Não, chega de peso. E vai um dia de cada vez, tá? Um dia de cada vez, porque a cada dia que você abre os seus olhos, você tem a oportunidade de fazer o melhor para você, o melhor para todos, porque você tem a sua função e o seu propósito aqui na vida, tá? Não é à toa, não. É isso. Bom, vamos lá. E agora a nossa queridinha Ágata de Fogo, né? Como que estamos com a Ágata de Fogo? O que temos aí de mensagem? Temos um 8 de ouros maravilhoso, olha. Acabei de falar de fazer o melhor. O 8 de ouros, que para mim é uma carta de evolução, de você fazer o seu melhor. Para quê, Regina? Para você e para quem quer que seja. Não importa se você ganha pouco, se você não ganha, faça sempre o seu melhor, porque a regra do universo é isso, o que você dá, você recebe. Se você der o seu pior, você vai receber sempre o pior, mas se você der o seu melhor, você vai receber o melhor. Então o 8 de ouros pede essa evolução, esse degrau pouco a pouco. Então faça o seu melhor essa semana. Seja inteligente, use essa sabedoria que você tem, a rainha de espadas, trazendo sucesso, pedindo que você use
da sua mente sagaz, inteligência, observação, tá? É aquela coisa de você fazer o seu trabalho sucesso, para você ter sucesso no seu profissional ou em todas as questões que você precisa. Sucesso na sua saúde. Não, eu preciso fazer exercício. Aí fica parada aqui, igual eu aqui. Meu Deus, aqui que já me deram até prazo, né? E precisa fazer exercício, precisa fazer coisa, precisa cuidar de si. E tem que ter uma inteligência, sim, usar a sabedoria para fazer isso. A gente tem que saber separar e fazer as escolhas certas, os amantes maravilhosos, as escolhas pelo coração. Opa, calma aí que eu até derrubei aqui. As escolhas pelo coração. Então, os amantes que traz a questão das nossas escolhas, o que a gente precisa tirar, o que a gente precisa colocar, e escolhas que agradem o nosso coração. Mas que a gente tenha, olha, a sabedoria do nosso mental para que a gente possa fazer essas escolhas. Não fique aí batendo e dando murro em ponta de faca com quem não vale a pena, com o que não vale a pena. Use da sua sabedoria, faça o seu melhor trabalho para você evoluir, passar de fase e você fazer uma escolha. De repente, essa semana, você tem algo aí que você possa escolher. Então, vai usar o seu coração e a sua mente, a razão e a emoção para fazer essa escolha, tá? De repente é uma escolha de trabalho, ou uma escolha dentro do seu trabalho, ou uma escolha naquilo que você faz, né? E sempre faça o seu melhor, que aí você consegue ter sucesso. Porque a rainha de espada, gente, é uma rainha de sucesso absoluto em tudo que ela faz. Ela é sagaz, ela é inteligente, ela é maravilhosa. Como todas as rainhas, mas ela aqui usa muito o racional dela e ela dá limites em outra coisa, tá? Não deixem avançar no seu campo. Opa, até aqui você pode, daqui pra cá não, aqui pra cá é meu. Então, use também, saiba dar limites, tá? Não deixe ninguém ultrapassar os limites para poder invadir a sua vida, a sua privacidade, o seu trabalho ou a sua essência, aquilo que você quer fazer. As pessoas têm que respeitar isso. Então, maravilhosa. E eu poderia ficar aqui falando, gente, cada cartinha. Eu sempre falo, né? Às vezes eu trago uma mensagem aqui, não há certo nem errado, né? Tem sim, a cada uma representa uma coisa, mas dentro daquilo que representa, na saúde, no profissional, no amor, em tudo, dentro daquilo existe também várias questões que você pode falar. A gente tem que observar os elementos, a gente tem que observar tudo, né, para que a gente possa fazer uma leitura. Então, assim, hoje a intuição que eu tive juntando com a técnica foi essa, mas eu poderia ficar aqui falando de muitas coisas que cada uma dessas cartas representam, tá? Então, espero que você tenha uma excelente semana aí, mas vamos ver agora o orixá. Semana passada foi nosso pai Ogum, pedindo que a gente, o quê? Lutasse pelos nossos ideais, dando aquela força, né? É um orixá maravilhoso de tecnologia, é um orixá que abre caminho, né? Que dá aquela força pra gente, né? Um guerreiro pra gente lutar pelas coisas que a gente precisava naquela semana. E não sei se vocês usaram a energia dele. Eu usei muito, viu? Agora vamos ver qual o orixá que vem nos abençoar essa semana. Eu tava aqui, eu tava vendo aqui o orixá que era para Oxalá. Agora vamos ver. Tchan, 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 tchan. Hoje também vou escolher. E... pronto. Vamos ver que orixá vem nos agraciar essa semana. Não. Olha, eu tô até de branco. Pensei assim, ai, vai vir um Oxalá? Não. Nosso amado Pai Ogum novamente, guerreiro de Cristo, guerreiro da luz. Ele vem guerrear para o bem, pra gente vencer toda a maldade que existe nesse mundo, gente. Então que você pegue a força dele. Vou ler mais alguma coisa de Ogum pra vocês, tá? Vamos ver. Ai, gente, dou até risada. Vocês viram que eu abri o jogo, não tem aqui. É o que tem que ser.
Oh, Deus do céu. Vamos lá? Vamos ler o aviso de Ogum. Há muito que se considerar quando esta carta é tirada. Como todos os orixás, Ogum tem um lado positivo e um lado negativo, e ambos devem ser considerados como um aviso. Sim. Ogum anuncia vitória, capacidade empreendedora, possibilidade de adquirir independência, sucesso na carreira, coragem para enfrentar os obstáculos mais difíceis, boa disposição e vontade de trabalhar. Mas, em contraste com toda essa energia favorável, há alguns pontos fracos. Não são aspectos impossíveis de superar, mas o impulso que dão ao erro é forte. O principal engano seria deixar a raiva interferir na luta, perder a cabeça em discussões ou nos momentos de oposição. Se conseguir usar diplomacia ou deixar para dar a resposta depois, com a cabeça fria, será muito melhor. O desgaste energético excessivo, derivado de muitas horas de trabalho, de intensa agitação emocional, é uma possibilidade que deve ser evitada. O descanso. O excesso de esporte, sexo, bebida e farra, coisas que Ogum aprecia muito, pode ser motivo para uma falha, tá? De acordo com a carta de Ogum, aprender a falar com pessoas é outra necessidade. Você não deve se mostrar superior nem orgulhoso. Não importa, não imponha sempre a sua opinião e não cause conflitos, mesmo que esteja com a razão. Ceda às vezes nas negociações, faça recuos estratégicos, fale mais vezes sobre seus sentimentos com parceiros, familiares e amigos. Muito perfeito, gente. Olha, em falar nisso, né, Ogum, né, que é um orixá muito correto, tá? Ele... Sábado, né, dia 8, nós aqui na Terra, né, consagramos o Dia da Mulher, né? E eu queria deixar aqui uma mensagem para todas as mulheres, tá? Para vocês olharem o seu coração, se valorizarem, não aceitem menos daquilo que vocês merecem. Se vocês querem carinho, trate com carinho o seu parceiro ou a sua parceira. Se vocês querem respeito, respeitem. Mas se ainda assim vocês respeitam, tratam com carinho, mas vocês não estão obtendo aquilo que deveria ser o cuidado do outro para com você, ressignifique a sua vida, veja se realmente vocês estão ali, se precisa continuar com essa relação. Tá? Eu atendo muitos casos de mulheres, tá? Que estão por aí, outras que ainda procuram, buscam o amor, tá? E às vezes isso se perde no caminho. Então comece curando a si própria, porque nós precisamos nos curar, mulheres. Isso vem de muitos e muitos anos atrás, e não é só com o que fala, que o homem, porque não valoriza. Não, isso vem lá atrás. A gente precisa resgatar a nossa ancestralidade para que vocês possam ter o poder. E não é o poder sobre o homem, é o poder sobre vocês. É a cura interna, é transcender aquilo que vocês precisam ser feminina, ser amorosa com você. E se alguém não tá sendo aí amoroso ou amorosa com você, não serve, tá? Vocês precisam de amor próprio. Esse é o principal remédio para vocês. E não remédio, é a cura, né? Que remediar não adianta, viu, gente? A gente precisa ir na origem. Um abraço, que Ogum proteja o caminho de vocês, abra o caminho de todos vocês, homens, mulheres, todos que aqui me escutam, e que tenha muita energia positiva essa semana, que vocês vençam as batalhas na casa de vocês, na vida de vocês, as coisas que vocês precisam, que vocês tenham a força desse orixá e que tenham a força do povo cigano também com vocês, que levem alegria, prosperidade, amor e sabedoria, porque pra gente amar, a gente precisa de sabedoria, viu, gente? Não é no grito, não é na força, é na inteligência emocional, viu? Usar a razão e a emoção. Um abraço, um beijo, excelente semana para todos vocês. Tchau!